Olá! Nesta aula vamos recordar algumas regras de derivação e mostrar alguns exemplos. Sendo u e v duas funções diferenciáveis e k um número real, a derivada de uma função constante é igual a zero. Por exemplo, a derivada de 1/4 é zero, a derivada da raiz quadrada de 5 é zero, a derivada de menos 6 é igual a zero. A derivada de uma função afim é igual ao declive da reta que representa a função. Neste caso, será igual a A. Por exemplo, se tivermos 3x mais 4, a derivada será 3. Se tivermos menos 2x mais 5, a derivada será então menos 2. E, no caso de termos 1 meio de x menos 5, a derivada é 1 meio. A derivada do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pela derivada da função. Vejamos então este primeiro exemplo. Se tivermos a derivada de 2x, será igual a 2, que é a constante, vezes a derivada de x. A derivada de x é 1, por isso obtemos 2. No segundo exemplo, a derivada de menos 5x será então dada por menos 5 vezes a derivada de x, que é 1, obtendo menos 5. A derivada de menos x sobre 4, que pode ser escrito como menos 1/4 vezes x, vai dar menos 1/4, que será a nossa constante, vezes a derivada de x, que é 1, obtendo assim menos 1/4. A derivada de uma potência é igual ao expoente a multiplicar pela função elevado ao expoente menos 1 vezes a derivada da função. Vejamos então alguns exemplos. Neste primeiro exemplo temos a derivada de x à quinta, que será então igual a 5 vezes x elevado a 5 menos 1 vezes a derivada de x. Ou seja, 5x à quarta vezes a derivada de x, que é 1, o que dá 5x à quarta. Na derivada de 2x mais 1 elevado à quarta, temos então 4 vezes 2x mais 1 elevado a 4 menos 1, vezes a derivada da função, que é a nossa base, e que neste caso é a derivada de uma função afim, que dá 2. Então, temos como resultado final 8, que multiplica por 2x mais 1 ao cubo. Neste terceiro exemplo, temos a derivada da raiz quadrada de x. Podemos sempre transformar uma raiz numa potência, utilizando para isso esta regra. Sempre que temos a raiz índice n de a elevado a p, podemos transformar na potência a elevado a p sobre n. Então, temos assim a derivada de uma potência, x elevado a 1 meio, ficando 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos 1, vezes a derivada do x, que sabemos que é 1. Neste caso, o x está elevado a menos 1 meio, portanto, o nosso expoente é negativo, mas podemos passá-lo a um expoente positivo, utilizando para isso esta regra. Então, obtemos 1 meio vezes 1 sobre o x elevado a 1 meio. Mas agora podemos voltar a passar este x elevado a 1 meio a raiz de x. Obtemos então o resultado 1 sobre 2 raiz quadrada de x. A derivada da soma de funções é igual à soma das derivadas das funções. Se não vejamos, se tivermos a derivada de x² mais 5x, será igual a x ao quadrado derivada, que é a derivada de uma potência, mais 5x derivada. Obtemos assim 2x mais 5. A derivada de x ao cubo menos 5 será dada então por x ao cubo, derivada, mais a derivada desta constante, menos 5. Obtemos então a derivada da potência 3x ao quadrado mais 0, 3x quadrado. Num terceiro exemplo, temos a derivada da soma de três funções, que será dada então pela derivada da primeira função, x ao quadrado, uma potência, mais a derivada de 3x mais a derivada de 4. Como a derivada de 4 é 0, obtemos então 2x mais 3. A
a derivada do produto de funções é igual ao produto da derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Vejamos alguns exemplos. Suponhamos que temos a função y dada pelo produto de duas funções e queremos calcular a sua derivada. A derivada fica então a derivada da primeira função, que é uma função afim e que dá 2, vezes a segunda função, mais o 2x mais 5, que é a primeira função, vezes a derivada da segunda, que é uma função afim e cuja derivada dá menos 3. Efetuando os cálculos utilizando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, obtemos como resultado final menos 12x menos 7. Um segundo exemplo, temos o produto entre x² e 4x menos 5. Se queremos calcular a sua derivada, então esta irá ser dada por derivada de x² vezes a segunda função mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Temos a derivada de uma potência que dá 2x, a derivada de uma função afim que vai dar 4. Efetuando os cálculos, obtemos este resultado. Quanto à derivada de um quociente de funções, ele é dado por o produto da derivada da função que está no numerador vezes a função do denominador menos a função do numerador vezes a derivada da função que está no denominador sobre a função do denominador ao quadrado. Vejamos então um exemplo. Temos aqui o quociente entre duas funções e se queremos calcular a derivada, esta será dada por a derivada da função do numerador, que é x e dá 1, vezes a função que está no denominador, menos x, vezes a derivada da função que está no denominador e que é derivada de uma função afim e que dá 3, sobre a função que estava no denominador ao quadrado. Efetuando os cálculos, obtemos 2 sobre 3x mais 2 ao quadrado. E terminemos com este exemplo de derivada de um quociente. Ora, a derivada será dada então por x² menos 2 derivada, o que dá 2x, uma vez que a derivada de menos 2 é 0, vezes a função que está no denominador, menos a função do numerador, vezes a derivada de 5x menos 1, que é 5, sobre a função do denominador ao quadrado. Se efetuarmos todos estes cálculos, obtemos então como resultado final este. Poderá encontrar estas regras de derivação, bem como mais exemplos e exercícios, no site do projeto Matativa no tópico Matemática 0.